pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Vocês estão no canal Arte Intuitiva. Eu sou a Iuli e vamos para mais uma tiragem para a gente ver que mensagem a gente tem para hoje. Convido vocês a darem uma olhadinha nos outros conteúdos, nas demais leituras. Aqui eu tenho um jeitinho diferente de fazer as leituras, tá bom? Eu gosto muito de astrologia, me conecto também com a questão dos signos, sei a ressonância e o quão conectado o tarô é com os signos, né? O significado que tem cada carta, que ressoa com aspectos de características dos seus signos, enfim, a gente tem bastante a absorver sobre esse conhecimento também. Mas não é o jeito que eu trabalho aqui, tá bom? Não é o jeito que eu me conecto com as cartas. Eu gosto de fazer leituras intuitivas, entender a conexão dessas cartas. Eu utilizo bastante oráculo também, que não vai ter toda essa questão dos signos, né? E eu sei que é interessante a gente nichar, né, por signo, para que vocês também que assistem possam se conectar com a energia que vocês já sabem que faz sentido dentro da vida de vocês, mas eu gosto de trazer a leitura intuitiva para que a gente até se conecte a nível de intuição, né? Vocês possam se conectar com a intuição de vocês, ver se o título ressoa e absorver o quanto puderem e o que fazer sentido dentro da leitura para vocês. Tá bom? É o jeito que eu gosto de fazer, é o jeito que funciona pra mim. Então, por esse motivo, a gente não tem leituras de signo aqui, tá? Sem contar que, às vezes, eu abordo temáticas de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Então, pra mim, se aplica melhor dessa maneira. Espero que vocês gostem, mesmo assim, do conteúdo. Faço de coração para compartilhar momentos da minha jornada também, aprender enquanto eu tiro as cartas, porque eu sempre aprendo muito. Grande parte das leituras às vezes ressoam muito em aspectos, em uma coisa ou outra que tá fazendo sentido na minha vida, e sempre foi assim, né? Até nas leituras particulares, quem quiser, tiver interesse, fica sempre na descrição o contato para fazer as leituras. Até nas leituras particulares eu sempre atraio pessoas que estão no mesmo momento que eu. E aí a gente acaba aprendendo junto, né? O que pra mim é a grande valia dessas tiragens. Então vamos lá, vamos já abrir a leitura. Ai, que linda essa carta, dei uma olhadinha nela antes de começar a gravar. Que é a flexibilidade. Espírito... Acho que do vento, Willow. Deixa eu ver. Salgueiro, nossa, nada a ver. Então a gente tem o espírito do salgueiro com flexibilidade. Carta de número 48 e o retiro. O espírito guardião do inverno, número 38, legal. Então, a gente tem um movimento que exige que a gente solte um pouquinho o controle e se recue, né? Entre mais em contato, fique um pouco mais recluso e entre um pouquinho mais em contato com o nosso plexo solar, a nossa energia autêntica, quem a gente verdadeiramente é, e esse processo vem a auxiliar isso também, para que a gente identifique um pouquinho mais de quem a gente é nesse mundo e quais são as nossas potências, tá bom? Então, aparentemente, pode dar a sensação de que a gente está retrocedendo, né? Que a gente está voltando atrás. Mas esses movimentos de ida e volta da vida, eles são importantes. Muitas vezes a gente vai se deparar com caminhos que a gente anda e depois parece que a gente deu 15 passos para trás, né? Deu 10 para frente e 15 para trás.
E a gente fala, poxa, eu imaginei que eu sabia tanto e agora eu vejo que eu não sei nada. E a gente nunca realmente vai saber tudo, né? A gente não sabe nada, a gente sabe bastante coisa, né? Quanto mais a gente se propõe a aprender a vida, observar, mais a gente se desenvolve, mais entendimento a gente tem, principalmente em relação aos ciclos, né? Existem identificadores no ciclo da vida de cada um e isso vai ser diferente para cada um, né? O importante é que a gente se disponha a observar e ache dentro da nossa vida, da nossa particularidade, significados, momentos, gatilhos ali que transmite pra gente, poxa, isso aqui é tal momento de um ciclo, né? Então, isso aqui me faz entender que é um começo de um ciclo, isso aqui me faz entender que é o meio, o fim. E esse feeling, ele fica mais treinado conforme o tempo passa. Desculpa. Fica mais treinado conforme o tempo passa, que a gente consegue identificar, né? E consequentemente ficar mais tranquilo. Sempre é uma grande surpresa, né? Então, um exemplo prático, a gente pode pegar subitamente ali um nuance de um ciclo que se encerraria, né? Que é quando a gente começa, isso de forma geral, tá? Vai ter uma peculiaridade dentro da vivência de cada um. Quando eu não ressoo mais, quando isso começa a me causar choro, quando isso me deixa triste, quando eu não tenho tanta vontade mais de participar de determinada coisa, isso me indica que o ciclo está se encerrando. Mas nem sempre, porque tem esses indícios, vai necessariamente se encerrar, né? Pode ser que a gente viva experiências que nos indicam por A mais B que aquele ciclo vai se encerrar e de repente tem um grande plot twist, tem uma grande mudança, um acontecimento muito significativo que faz a gente permanecer ainda mais um pouco nesse ciclo, né? Faz a gente continuar ali vivendo aquela experiência e não definitivamente ela se encerrar. Com certeza aspectos se encerraram, né? Se a gente sente isso, alguma coisa mudou. Então as histórias ou elas se encerram ou então elas se transmutam. Muito dificilmente as coisas vão ficar estagnadas de uma única maneira a vida toda, a não ser que a gente esteja com a nossa energia muito estagnada também, o que não é nem um pouco interessante, né? Aí as coisas tendem a se alongar um pouco, os encerramentos, né? Se a gente não se propõe a tomar o aprendizado, pode ser um pouco mais difícil da interpretação, mas isso a gente está falando somente de finais de ciclo, tá? Essa percepção que eu vejo aqui, essa flexibilidade, né, desse retiro, ele não é somente para os encerramentos de ciclo, ele é para um ciclo como um todo. Então, esse processo de se flexibilizar para que as mudanças aconteçam é extremamente importante, porque senão a gente fica rígido, as coisas não mudam, não tem uma nova forma, a gente se sente mal e, consequentemente, não gera nenhum bom fruto de todo o esforço que a gente se empregou para, enfim, mudar, né? E tudo que a gente passou até ali então, que às vezes nem sempre é tão fácil, às vezes tem um pouquinho de sofrimento e acaba ficando complexo. Então vamos lá, pessoal, já tô abrindo aqui a leitura enquanto eu falo com vocês. É uma energia um pouquinho diferente do que a gente está acostumada. Geralmente a vibe é bem alto astral por aqui, eu gosto muito, porque eu gosto de ver o melhor dentro da vida, consequentemente dentro do tarô, né? Não sou hipócrita de dizer que a gente não passa por dificuldades, a gente passa sim, mas é tão legal entender que sempre a vida dá voltas e voltas e a gente se surpreende, né? Em relação ao desfecho das coisas. Mais uma, por gentileza. Bom, pessoal, voltei. Eu tava ouvindo um barulho lá fora, eu fui dar uma olhadinha pra ver o que era. Era meu gato no telhado, então tá tudo certo. Então vamos lá. Já demos um adendo, né, sobre algumas questões. Agora a gente vai diretamente pra leitura e aprofundar no que tá aparecendo na mesa pra gente. Então, mais uma vez, a gente está falando sobre um aspecto de colocar em xeque, colocar em pauta o nosso brilho, o nosso potencial, né? O nosso sol.
o que é a gente perante a visão de fora, mas que tem uma relação completa com o que é a gente dentro, né? A gente pode moldar o que for o externo, mas o nosso interior, ele vai falar muito, e às vezes muito mais alto até do que a gente tenta passar só na aparência para as nossas vivências, né? Por quê? Existe um certo peso em relação a conseguir colocar isso para fora, tá bom? Esse peso, ele vem acontecendo por conta de... Tá um pouquinho escuro aí para vocês, mas acho que vocês conseguem ver. Vamos lá, aqui, ó. É que pega no ringue. Vem muito de um aspecto da nossa mente, né? Da nossa parte racional, tá bom? Que vem tendo um poder em relação a gente, principalmente em relação a como a gente troca com as pessoas, que pode haver um conflito em relação a isso que é visto por fora, né? Quem sabe um nível de querer conservar algumas coisas, tá? Querer guardar, segurar para si algumas questões que a gente não sabe a fundo o que é ainda, mas vamos entender com essa leitura. Esse aspecto mais controlador provavelmente vem de uma situação nostálgica, uma situação que em algum momento nos nutriu, fez sentido emocionalmente pra gente, né? Construiu ali um ideal de uma lembrança, porém uma lembrança que não foi tão interessante. Uma lembrança um pouquinho mais pesada, né? Complicada de se lidar, que pode ter nos atravessado em alguns aspectos e deixado, consequentemente, algumas cicatrizes, né? Que acredito que interferiu muito nas trocas que a gente tem, deixou um peso mental em relação a como que é a partilha em relação com as pessoas, né? Principalmente pessoas que têm uma conexão mais profunda de matéria, de casa, de lar, de significativo concreto dentro da nossa existência, tá bom? A gente pode estar falando de família, que eu sinto muito isso aqui, ou de questões que em algum momento fizeram parte da nossa história verdadeiramente. Relacionamentos que tiveram um significado bem real no nosso desenvolvimento, né? E que causou bastante conflito mental. Então, essa flexibilidade que é pedida de nós nesse momento, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas o pau tá quebrando lá fora. Não sei porque que o meu gato tá correndo no telhado. Esses aspectos, retomando, né? Que a gente tá tentando trabalhar essa flexibilidade para entrar num espaço de maior veracidade com a gente, com o nosso poder, com o nosso brilho. O que eu vejo aqui, gente, verdadeiramente, é que houve um conflito, uma dificuldade para que isso acontecesse em algum momento, né? Gerou uma tensão mental que ocasionou dificuldade para abraçar a nossa verdadeira versão. Então, isso pode estar causando uma dificuldade com a nossa expressão real. Então, em alguns momentos a gente verdadeiramente se entrega a essa potência, a gente se deixa ser visto, e já em outras a gente tenta se esconder e fica perdido em relação a quem a gente é. Vamos entender que isso é normal, dentro do processo. Voltei de novo, o meu gato estava brigando, na verdade o outro gato estava brigando com ele, porque o meu gato ele não sai de casa, mas tem um safado, que o meu gato é pequenininho, né? Que ele vem quebrar o pau com o meu gato, não tem o que eu fazer, né? É castrada, bonitinho, fica em casa, só não sai, mas aí vem a tormenta dos gatos de fora, criar um BO aqui com ele, né? Então, retomando, né? Parece que alguma vivência nos impede um pouco ainda de colocar em xeque o que verdadeiramente a gente é, né? Mas vamos lá, vamos tentar abrir pra gente entender mais profundamente. Eu vou abrir com outro baralho, só um minutinho. Pra ficar mais fácil de visualizar aqui.
tá? O que é esse brilho em potencial que gera essa estafa, tá? A gente tem um bloqueio, é o que eu falei pra vocês, em relação a trazer mais à tona esse brilho pessoal, né? A gente vem se planejando de alguma maneira para sair de uma insatisfação emocional, vem fazendo uma força para que isso aconteça, tentando traçar novas jornadas para que essa cura aconteça e a gente possa brilhar uma nova ideia de como fazer isso acontecer de uma forma mais leve, né? E essa sobrecarga mental em relação a se flexibilizar, né? A gente tem uma rainha de copas. Deixa eu tirar mais uma para entender, por favor. Me fala pra gente acolher um pouco as nossas emoções, né? A gente acolher esse renascimento que tem de disponível agora, porque a gente tem a disponibilidade de renascer mais confiante de si, mais confiante do que a gente quer entregar para o mundo, do que a gente pode oferecer. E que essa mente analítica, ela não venha mais para questionar o nosso valor, né? E ela venha sim para nos trazer novas construções, essa mente analítica, venha para nos trazer novas construções de parceria, de empregar possibilidades de esforço, de parcerias, de maneiras práticas de construção, para que a gente se liberte desse aspecto passado que nos criou essa amarração, né, que nos deixou amarrado. A gente vai precisar fazer um deslocamento emocional em relação a esse passado, né? Então a gente precisa se afastar dessa nostalgia, desse peso. A gente precisa acolher o que ficou de bom, aprender com o que ficou de bom, mas deixar embora essa dor, né? Porque esse peso emocional, a gente tem aqui as 2 vezes o 3 de espadas. Então esse peso aqui, ficar nessa angústia, não vai levar a gente a muito lugar, a não ser um desgaste mental e um aprisionamento e um apego excessivo em relação às coisas que já se tem. Para que a gente possa dar espaço para esse novo aspecto mais completo em relação aos nossos desejos, ao que verdadeiramente pode fazer um sentido. Então a gente descarta esse peso, né, essa angústia, essa chateação, essa mágoa e vai de encontro com o novo. A gente pega, deixa na mochila somente o que precisa e desapega dessa dor. Mas essa dor tá muito eminente aqui, viu, pessoal? Eu não tô embaralhando e caiu de novo esse 3 de espadas, então eu vou clarificar. Porque ele tem algo a nos falar. Vou clarificar aqui do lado pra gente abrir melhor isso. É muito conflito, tá? É muita treta envolvida aqui dentro desse coração partido que existe nesse momento. E é muito peso, né? Ficou pesado carregar toda essa briga, toda essa questão que nos causou tanto mal. Então tem muita energia densa, sendo que a gente podia estar liberto dentro de uma nova vivência, uma nova experiência leve, porque eu acredito muito que já está na altura da gente renascer em relação a isso, e a gente de alguma maneira não está conseguindo respeitar, aceitar, na verdade, que sejamos mais flexíveis, que nos demos tempo, né, se necessário, para ficar mais quieto, ou então tirar um momento para se cuidar, fazer uma viagem, ter um momento de diversão, mas não over, né? Algo mais leve, algo que possa contemplar. Tá aqui o grande responsável pela pausa nos meus vídeos, Sr. Yang. Ele está brigando com os gatos. Na verdade, os gatos que vêm aqui encher o saco. Ah, tudo bem. É os gatos que vêm na minha casa. Né, meu filho? Esse é o Dudu, gente, o Yanguinho.
É por ele que eu tenho que fazer algumas pausas no vídeo, tá? Porque ele é louco. Você vai ver que ele vai miar, mas eu tenho que deixar ele aqui dentro, porque o outro gato tem que estar azucrinando ele aqui. E eu não vou ficar pausando pra separar a briga, mesmo porque ele nem deve e precisa brigar com esse gato, né? Então deixa ele aqui são e salvo. Então, vamos lá. Que a gente vinha falando, né? Dessa tristeza que ficou. Vamos ver se a gente vai ter alguma solução em relação a isso, né? Se algo vem para acontecer para amenizar essa angústia, essa complicação. Olha lá. Vem sim. Vem aí uma nova oportunidade de uma quebra desse impasse, de uma disposição para trazer mais brilho, assim, mais entusiasmo para a gente romper com isso. Isso aqui pode ser de forma prática, pode ser um projeto, né? Ou pode ser um entendimento maior sobre a situação, para que a gente consiga, né, olhar para isso que machucou, ver essa questão do passado, que isso é bem claro aqui para mim, deixar isso para trás e tomar um novo gás em direção ao futuro, deixando essa ferida cicatrizar verdadeiramente, né? Se abrindo para um novo potencial a nível de amor, não só com outra pessoa, mas principalmente o amor consigo, né? O amor em colocar esse brilho para fora, porque quando a gente se machuca, parece que não, mas a gente vai criando travas e travas e travas e travas que nos impedem de ser quem a gente é, né? Relacionamento, seja eles da forma que for, de família, ou então com parceiro romântico. Às vezes aquilo desgastou tanto naquele momento, né? A gente teve que aprender algumas lições e aquilo não veio à toa, aquilo veio para trazer potências nossas ao mundo. Só que daí a gente se machucou tanto, a gente foi às vezes diminuído, né? Nem sempre com a maior intenção do outro lado, mas isso acontece, a gente também diminui o outro. Que a gente, quando sai daquela situação, a gente tá bem limitado. Tá difícil hoje, galera, mas vamos aí, a gente não desiste não, né? Então acho que a gente entendeu, né, essa questão da dificuldade que a gente tem às vezes de se abrir novamente, depois que a gente vive situações que é para nos abrir, só que mostrou lados nossos que, enfim, na verdade nos atravessou a nível que a gente não conseguir mais colocar quem a gente é para fora. E na verdade, antes dessas situações, a gente nem colocava para fora quem a gente verdadeiramente é. A gente achava que colocava, mas na verdade a gente é outra pessoa e essas situações vêm para nos abrir verdadeiramente para o mundo, né? Essa potência que a gente estava falando desde o começo, que é o sol. Que é o sol. Legal. Essa carta tem um significado bem bacana para mim. Eu peguei agora já outro aspecto aqui. Mais uma, por gentileza. Então aqui só reforçou para mim a questão de que isso envolve... Vamos lá, é porque tinha saído duas cartas, né? Deixa eu arrumar aqui pra não ficar tão bagunçado. A gente tem dois 10 de ouros. E depois eu clarifiquei bem nessa parte e a gente tem 2 6 de ouros. Então a gente fala de trocas reais, né? De trocas que aconteceram de maneira prática. Mais uma vez, pode ser família, pode ser relacionamento, que deixou a gente num estado de mente bem conturbado, né? Pode ter acontecido muita treta em relação a isso, o que degradou bastante a gente e a outra pessoa, né? Então, nos deixa numa situação bem complicada. Só vem dizer pra gente a importância dessas trocas, né? Ninguém tem que ficar em relacionamento que não é saudável. Tem que sair, gente. Tem que sair. Se você tem a oportunidade, saia, né? Se você não tem a possibilidade de sair e aquilo também, assim, não tá um nível absurdo de acabando com a sua vida, você precisa permanecer de alguma maneira. Eu acho que é válido que a gente tome, assim, encaixem isso daí com modéstia, tá, pessoal? Não tô falando nem que é para sair de coisa que onde pode ser resolvido, ou então continuar
em situações que está acabando com a sua vida. Tem que ter todo um tato, um cuidado, cada pessoa é cada pessoa, isso daqui é uma leitura aberta, né? Então, lembre-se sempre de ter discernimento, de construir uma mente analítica no sentido positivo, de se respeitar, né? A volta, o ponto, o foco da situação sempre vai ser que a gente se cuide, a gente aprenda a ter o melhor que a gente pode, independente da vivência que a gente esteja tendo com o outro. A troca ela é importante, mas a troca ela não é o grande motivo da gente vivenciar as coisas, né? Aquele parceiro, o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, eles são personagens importantes na nossa trajetória, mas o maior foco é em nós, é no nosso desenvolvimento. Então, se você vivencia, se nós estamos numa experiência que ainda cabe aprender alguns ensinamentos, a gente precisa tomá-los. Porque, na verdade, a gente só consegue sair de uma situação verdadeiramente quando a gente toma alguns ensinamentos ou quando forças maiores intervêm para que a gente saia daquilo, porque definitivamente aquilo não funciona mais, né? Mas o alinhamento consigo e entender que a gente merece mais ou o que a gente realmente merece sempre vai partir em qualquer situação, seja ela a gente tomando atitude para sair daquilo, seja a gente sendo manipulado para fora daquela situação. A gente está em prol de se desenvolver, isso daí não muda na situação que for. A gente precisa estar conectado com entender que as trocas elas precisam trazer crescimento, né? Então vamos entender um pouquinho o que é, por que gera tanto conflito, né? Clarifica. Clarifica só um minutinho. Tá. Existe um compasso de tempo, tá bom? Para se entender esse movimento que tem que acontecer. Para cada caso é um caso. Tem gente que precisa permanecer ainda um pouco mais nessa situação para entender alguns aspectos. Tem gente que já está pronto para tomar uma decisão e sair disso, né? Mas essa treta, essa dificuldade muito vem pela questão de ficar conectado ainda com o ideal, que pode ser que já passou, já deu time, já não faz mais sentido na nova pessoa que se é, ou o universo está dispondo que a gente tenha um crescimento maior em relação à nossa vida, ao domínio da nossa energia, ao que a gente faz de maneira prática com a gente, a como a gente se vê, né, a nível material, a nível real da vida. E a gente ainda está tendo uma dificuldade para interpretar que algo mudou ou acabou, né? A gente não tem a carta da morte aqui, mas eu sinto verdadeiramente isso. Mas tem coisa ainda pra gente denunciar. Queria fazer uma leitura mais rápida, mas pelo jeito não vai dar. Então vamos lá, vamos tentar caminhando pro final, mas entender. Tem uma energia que pulou aqui pra mim, por gentileza. O que isso aqui quer falar pra gente? Bem complexa essa leitura, gente, bem profunda. Tem uma energia ainda do passado que rouba um pouco da nossa força de domar algumas esferas internas, ou domar nossas esferas, ou tomar controle da nossa potência, da existência, da nossa existência, né? E ir em frente e tomar o aprendizado e seguir, que tá roubando um pouco essa possibilidade de desenvolver de uma maneira melhor, né? Por esse motivo a gente tá tanto revendo a questão do que machucou, a questão do que é uma estrutura de família, de solidez, de construção de felicidade, né? Partilhada com outras pessoas, principalmente esse equilíbrio da troca. Sem sombra de dúvidas, é um grande ensinamento
em relação a saber o seu centro, a saber se retirar das situações, a saber ter o seu espaço mesmo estando dentro da situação, mas também se flexibilizar em relação às histórias que a gente tem com outras pessoas. Porque às vezes a gente quer sair a todo custo de uma situação e a gente começa a criar um cenário muito grande de julgamento com o outro, né? De falta de entendimento pela outra parte também. E aí acaba que a gente pune em mente, pune em ações, a gente tá deixando toda a nossa energia para justificar, né, o quanto que a gente está sofrendo, o quanto que é injusto aquilo com a gente, e nem sequer a gente dá-se a oportunidade de se revigorar, de aprender alguma coisa com aquilo e seguir em frente e se transmutar. Entender que as trocas, por mais difíceis que elas sejam, elas trazem um ensinamento que a gente precisa para seguir melhor. Né? Se a gente fica angustiado, focado só no quanto injustiçado a gente está sendo, a gente não se dá espaço para ver que a gente é merecedor, porque enquanto a gente é vítima, enquanto a gente se coloca numa posição de vítima, de que saímos perdendo, de que o outro foi muito ruim com a gente nunca vai conseguir se colocar na posição de merecedor, na posição de começar a buscar novas coisas que a gente mereça realmente, de que a gente acredita que é satisfatório para nós, porque a gente não tem, duas coisas não coexistem, gente, não dá, né? Não tem como você continuar julgando o outro como errado, porque consequentemente você está se colocando numa posição de que se eu sofri isso, eu não tenho ferramentas para mudar. Então assim, como vamos tomar o aprendizado de ir em frente, de alcançar a nossa independência, a nossa satisfação, entender que aquilo passou e agora é um novo momento que eu me abro para, se naquele momento eu não me valorizei, agora eu posso me valorizar. Se a gente não para de pensar pela perspectiva de vítima, não dá, entendeu? É impossível, ou uma coisa ou outra, mesmo porque elas estão ligadas. Então a gente precisa sair disso, desse sofrimento, desse apego em relação a ficar falando só desse cenário de briga, de conflito que aconteceu, de julgamento da gente, daí a gente depois começa a julgar o outro também, tá? Então vamos ver uma cartinha para futuro. Ah lá. Sem sombra de dúvida, a roda vira, gente. Eu espero que virem muito pra vocês. Ah, que demais. E a gente entende que as trocas, elas são bálsamos na nossa vida. Por mais que uma pessoa te chateou muito, te magoou muito, né? Eu verdadeiramente tenho a crença de que ninguém é ruim porque quer. Ninguém acorda, principalmente quando se diz casais, né, que se comprometeram a viver uma experiência junto, ou amigos que por um tempo se comprometeram a ter uma troca genuína, família também, que todo mundo fala a gente não escolhe, mas enfim, se tá ali a gente tem coisas para aprender com eles, não veio à toa, né, como pai, como mãe, como irmão, nessa encarnação. Então a gente entender esse valor das trocas, conseguir deixar o nosso coração mais leve, porque essa vida que a gente tá agora é só uma. Então não vai ter como você passar uma borracha ou passar uma borracha em relação a tudo que aconteceu e achar que a gente tem a possibilidade de começar do zero. A melhor possibilidade que a gente tem é aprender com isso que aconteceu. Tem pessoas que vão continuar com a gente, vão retornar depois desse ensinamento. Tem pessoas que vão, porque já cumpriram o papel delas, está tudo bem também. A vida é cíclica, né? A vida é cíclica. E aí, sim, depois de ter um entendimento sobre as relações, melhor entendimento sobre as relações que a gente já teve, a gente pode seguir com o coração leve para vivenciar novas experiências, atrair novas pessoas, se é isso que a gente quiser, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou tirar uma cartinha só do Botanicals com uma mensagem, por gentileza, sobre essa leitura, ou às vezes não também. Então, a gente tem a flor de lótus, legal. Iluminação, deixa eu ver aqui. Iluminação, sem lama, sem lótus, que demais, olha aqui. Exatamente. Se a gente não passa por esse lamaçal das trocas, por todas as dificuldades, a gente não vira essa flor linda,
Todo mundo, gente, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo se decepciona. É pesado para todo mundo. Mas o melhor é saber que a gente pode renascer. É que das dificuldades que a gente se torna um ser muito mais belo do que a gente era lá no começo da vida. Tão ingênuo, tão diferente do que a gente realmente é, né? São camadas e camadas de lama pra gente tirar e que as pessoas vêm pra ajudar. Que a gente veja a lama, elas não vêm pra jogar mais lama na gente, ela vem pra mostrar a nossa lama, pra ver a lama dela, para que ambas as pessoas possam renascer em flor. Tá bom, pessoal? Então é isso que temos para hoje. Quem gostou, se inscreva no canal, curta os vídeos, assista outros se tiver interesse. E eu desejo o melhor para vocês, hoje e sempre.